Você acredita que nossos estudantes hoje são treinados ou são ensinados física apenas para tirar caso, conforme se diz na gíria, ou são treinados para aprender física para a vida real? Atualmente a física está em todo lado do saber. No campo das leis, os legisladores têm que ter noção do direito quântico. É uma filosofia profunda com a metafísica associada à lógica do pensamento. Tem que ir mais além quando se elabora. Diz-se que a função de onda do juiz, porque quanticamente a pessoa é considerada uma onda, que é a representação, a função de onda do juiz estava colapsada. A física também entra na medicina. Portanto, é só para ver. E dentre ali vários campos. E temos depois também o campo mais conhecido, que é o campo bélico dos armamentos, né? Estão habituados a ver física das bombas. Aí é uma outra tecnologia. A física entra em vários. E outro pacote é na economia. Okay. Mas isso faz parte de um trabalho de pesquisa que nós estamos a levar, que é implementar a criação de uma sociedade futurista para Angola durante os 100 ou 200 anos. Ok, Angola nos próximos 100, 200 anos. É preciso criar um pensamento para Angola. Já Olá família, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui na Tecnoemprega para falarmos sobre física. Sim, hoje vamos falar sobre física. Física, tal como a matemática e a filosofia, são entendidas também como a mãe de todas as ciências, né? Mas nos dias de hoje tem sido um pouco esquecida. Na verdade, talvez só na nossa realidade angolana e africana. Mas nas outras realidades tem evoluído muito, desde a física quântica, o desenvolvimento dos computadores pela física quântica. Mas na nossa realidade hoje ainda é compreendida como uma ciência só para dar aulas, né? Só para tirar caso, conforme nossos estudantes gostam de falar. Mas estamos aqui hoje com o Paulinho que é um pesquisador daqui da Tecnoemprega, que vai nos ajudar a compreender qual é o uso real da física e como é que ela pode ser empregada para a resolução de problemas concretos. Paulinho, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, por nos receber aqui e faz-nos então perceber como é que a física hoje, o que é a física e como é que ela hoje pode ajudar-nos a resolver certos problemas que nós enfrentamos. A física, numa definição muito básica, é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, tendo como princípio a medição dessas grandezas. Os fenômenos que nós analisamos vão ser representados por grandezas. Essas grandezas é que a física se preocupa a estudar para que seja de fácil compreensão. Exemplo prático, estamos a observar o fluxo da indução magnética, são feixes de partículas, pode ser um feixe de partículas ou por aí fora. Então, isto é caracterizado por uma unidade física. Okay. Esta unidade física é que a física se preocupa em estudar. Mas tendo como base, primeiro, a análise sistemática desses mesmos fenômenos, para ser traduzida em uma grandeza, por expressão matemática, e daí ser de fácil compreensão. Relativamente à dificuldade que existe, é óbvio, a forma na qual é ensinada a física na nossa realidade ainda está muito aquém. Há muita dificuldade por parte de professores e há pouco investimento nos professores e nos laboratórios. Okay. Para compreender a física, também é essencial que as pessoas tenham noção principal ou iniciante de filosofia. Hoje nenhum pensamento vai para além sem ter um princípio telepático, a imaginação, a abstração. O princípio telepático, o que é? Ou seja, a pessoa tem que viajar no seu subconsciente. Okay. O nosso cérebro tem a parte do consciente e tem a parte do inconsciente, onde as coisas são imaginadas e depois lançam no consciente, que é para processar e cair no realismo. Okay. A partir disto, isto cai muito naquilo que é a filosofia. Aqui é preciso elucidar as pessoas que há necessidade de futuramente nós começarmos a colocar ensino da filosofia nas classes principais, para tornar as pessoas mais pensadoras. Nas classes principais estás a referir ao ensino de base? Ensino de base até mais em diante, que é para as pessoas crescerem já com um pensamento mais profundo, imaginarem a termos uma pessoa que consegue, de facto,
ser alguém que tenha um poder de criatividade. O que falta no nosso ensino e no nosso seio é criatividade. Porque a forma na qual as pessoas são formadas de forma robótica. Isso faz com que eles tenham dificuldades também de compreensão, muitas das vezes em ciências práticas como matemática, física e química. Então, Paulino, por que é tão difícil assim os estudantes hoje compreenderem física? Você acredita que nossos estudantes hoje são treinados ou são ensinados física apenas para tirar caso, conforme se diz na gíria, ou são treinados para aprender física para a vida real? O que eu deparo, porque é assim, só para fazer parênteses, eu fui professor durante muitos anos e agora dedico muito à vida de pesquisa, já não estou mais nas salas de aulas. Tenciono voltar nos próximos tempos, também em função de muita pressão que eu recebo para voltar a dar aulas, pela experiência de investigação que a pessoa tem estado a levar a cabo durante esses anos. A questão é na forma na qual é estruturada os currículos. Hoje as pessoas no ensino fundamental não têm laboratórios. Eu vejo, por exemplo, quando visito algumas sobrinhas, algumas netinhas, vejo alguns netos já crescidos, melhores, vejo eles a estudarem física, vejo, por exemplo, a estudarem medições. Eles medem, por exemplo, grandezas físicas como a partir de cálculo de erros, como um paquímetro. O paquímetro é um dispositivo, exemplo prático, dessa partir da sétima aqui, em Angola, para medir diâmetro de peças, espessuras, interna e externa. Okay. Mas aquilo é uma parte tão interessante, porque deviam ter laboratórios como medir com paquímetro, como medir precisões, erros, como medir, por exemplo, as polegadas, que são muito... As crianças, quando andam, vão nas oficinas, muitos deles têm tios, são mecânicos, vejam, por exemplo, os parafusos, falando das chaves que são dadas, unidades, são analisadas, dê-me uma chave de 16, tem que saber quanto equivale a polegada, se é um quarto. Okay. Tudo isso podem aprender na sétima e eles... facilmente, esses mesmos meninos serem instruídos podem estar numa oficina a medir peças. Podem estar numa... Por exemplo, imaginemos que tem uma fábrica de torneio, uma fábrica comunitária, não é, de torneio mecânico. Um menino que domina paquímetro pode trabalhar numa fábrica que tem aí 13, 14 anos para medir peças. Com paquímetro ele apresenta, no final da tarde vai lá, mede peças, no final do mês tem um salário, é o famoso ensino dual. Aqui é preciso dizer que alguns países como a Alemanha já aplicam isso, que é o ensino dual. É tornar o aluno estar na escola, mas ele aplica os conhecimentos da escola com a prática numa fábrica. Por exemplo, numa empresa de bobinagem, temos vários bobinadores. Um menino da sétima estuda a noção, a oitava estuda eletricidade. Ele tem um capítulo de eletricidade, fala de campo magnético, bobina. Não é só ele saber que a indução magnética... Não, mas ele pode ir numa oficina, aprender bobinagem, vai ver como é que funciona o campo magnético, por exemplo, no motor assíncrono, a diferença entre a chumaceira, que é a parte metálica do motor, e a parte da bobina, aí onde cria o campo magnético. Ele pode ver a bobinária funcionar. Isto é que queremos. Tornar o estudante, mas aí, com conhecimentos básicos de criatividade com filosofia, ele começa a ter uma mente mais viajada para a criação. Hoje, para tu dominares a física, tem que ter como elemento base a matemática. A matemática reveste-se da filosofia. Devemos ter no futuro a escola de pensamento. A escola de pensamento tem que ter a lógica filosófica, é obrigatório para aprender como é que se cria um raciocínio, como é que se cria uma preposição. Tudo isto é importante. Como é que se cria uma ideia? Tem que saber que entre a ideia e o discurso tem que haver uma coerência. Okay. Se não houver coerência entre o pensamento, a ideia e o discurso, logo há uma distorção. Aqui para despertar, sobretudo, a curiosidade do lado dos estudantes para despertar o interesse em aprender física, né? Eu gostaria que falasses alguns fatos curiosos sobre de que forma é que a física hoje, as ferramentas físicas, podem nos ajudar a resolver problemas reais que nós hoje enfrentamos quando vivemos em sociedade, né? Atualmente a física está em todo lado do saber. Por exemplo, no campo das leis, vou dar um exemplo prático. Hoje um juiz está a julgar alguém. E o juiz, muitas das vezes, nós temos estado a ver que a condenação não foi satisfatória na parte do acusado, né? Por parte da defesa dos seus advogados. Exato. E os seus advogados dizem, olha, o juiz ao longo da sessão estava meio indeciso com sua... Existe uma área da física que se chama física quântica. É uma área da física que estuda vários fenômenos.
Em termos quânticos, nós como ser humano somos partículas em onda. Então, nós somos partículas, a parte física, o corpo inteiro, e somos onda, a outra parte da alma. Ok. Quanticamente, é para ver a dualidade da luz, tudo é luz. Na parte material, somos nós o corpo inteiro. A parte espiritual, somos onda. Somos pensamento. Tudo que existe na Terra, tudo é energia no universo, é pensamento. Nós aproveitamos essas energias para movimentar os nossos impulsos, em espécie de pensamento. E a manifestação de um pensamento que nós temos na vida real chama-se vibração do corpo. Nós muitas vezes na física falamos corpo vibrante. Sim, a manifestação dessa vibração na prática é o ato, que pode ser benéfico ou não. Então, naquele caso em que o juiz dá uma sentença discutível, diz-se que a função de onda do juiz, porque quanticamente a pessoa é considerada uma onda, que é a representação, a função de onda do juiz estava colapsada, porque ele não conseguia dizer o correto, não conseguia dizer errado. Estava colapsada ou emareada, estava emareamento, estava meio turbulento, não é meio, estava turbulento. Física quântica, hoje, estuda-se até que ponto é o nível de energia desse juiz numa sessão de julgamento. E faz com que se estuda o espaço e o tempo positivo deste juiz. Espaço-tempo é o momento em que o juiz, tudo que nós lemos, estamos a fazer uma emissão de energia em contato com o objeto. Ou seja, se eu estou a ler algo, é porque eu tenho que viajar a minha alma para este campo da leitura, para me encarnar, viver aquela leitura, só assim que eu consigo ter uma compreensão real daquilo que é. Isto aprende-se com base na física quântica. Okay. Mas isso faz parte de um trabalho de pesquisa que nós estamos a levar, que é implementar a criação de uma sociedade futurista para Angola durante os 100 ou 200 anos. Ok, Angola nos próximos 100, 200 anos. É preciso criar um pensamento para Angola. Eu, no passado, fui à Faculdade de Direito, que era para ver se fizesse um acordo para poder aplicar a física quântica, conceitos quânticos, no estudo do direito. Foi mal concebido porque as pessoas não percebiam. Hoje, mais do que nunca, está em altura de que os estudantes do curso de Direito comecem a ter noção de direito quântico. É pensar direito quântico. É pensar a lei mais além. Parece coisa do outro mundo. Sim, mas é preciso imaginar para nossos legisladores têm que ter noção do direito quântico. É uma filosofia profunda com a metafísica associada à lógica do pensamento. Tem que ir mais além quando se elabora uma... Por exemplo, explica um pouco como é que funciona essa parte do direito quântico. Isso parece muito interessante. O direito quântico consiste com que o físico quântico, ao fazer estudo do direito como tal, consiga medir o nível de energia. Por exemplo, analisa-se muito em espaço-tempo. Quando você quer criar, a lei é regida pela ética e a moral, são dois elementos principais. Exato. Quando você diz que quer ter um cidadão ético, como? Tu tens que criar primeiro um sistema de reflexão profunda para que o cidadão consiga refletir e dizer que esta lei é vantajosa. Quando o cidadão pensa para além, claro que ele está a interagir o seu sujeito com o objeto que é a lei, mas numa perspectiva transcendental. Porque aí já não é, inicialmente é no mundo espiritual, depois é que ele encarna para o mundo material, que é a vibração do corpo, da matéria. Essa vibração da matéria é o efeito desta lei para a sua vida prática. Okay. Estamos a ver aqui transições de pensamento. Aqui estamos perante a energia quântica. É preciso começar a pensar. Quando se aprova uma lei, tem que ter especialistas em física. Se as pessoas não sabiam que a física entra no direito, então hoje ficam sabendo. A física entra na eletricidade, entra na medicina. Antes de chegar a responder isto, a física entra na medicina com os aceleradores para estudar, por exemplo, os tratamentos dos cânceres. Há uma curiosidade, muita gente vai nos hospitais, vê o seu paciente com câncer. A pessoa que faz o programa para estudar a dose dos feixes de radiação, que são elementos a ser usados para o tratamento do paciente de câncer, a partir de um acelerador, são físicos. O médico só aprova o plano de tratamento e define, por exemplo, uma pessoa que tem um tumor não maligno, nessa região, por exemplo, tem que ter 20 grays. Grays são a unidade atribuída à taxa de dose, que é os feixes de energia proveniente de um acelerador, que é usado para o tratamento de câncer. Isso são físicos que trabalham lá. A física também entra na medicina.
Portanto, é só para ver. E dentre ali vários campos. E temos depois também o campo mais conhecido, que é o campo bélico, desarmamento. Né? Estão habituados a ver física das bombas. Aí é uma outra tecnologia. A física entra em... E outro pacote é na economia. Vou dar um exemplo prático. Temos aqui um material que eu fui contratado por uma empresa em 2013 para fazer estudo da idealização de política de desenvolvimento desta empresa no ramo marítimo. Não adianta aqui fazer a empresa do setor marítimo. Marítimo, ao longo da SADC, com base em conhecimentos da física. Aí não é calcular, não. Não é tirar caso. Né? O senhor queria ver até que ponto vai a dimensão de um físico, porque ele tinha uma visão já muito ocidentalizada, onde via físicos malucos de outra dimensão, nos bancos, por aí fora, nos mercados de ações e capitais a trabalhar. Isso também é um ponto que aqui vamos dizer como é que a física entra na banca. Okay. Tendo isto, teve que partir do pressuposto, estudar o conceito da inteligência vibracional reversa. Aquilo consiste em estudar elementos que fazem parte para iniciar o plano de desenvolvimento de um sistema imaginário até vir no realismo. Dentro do sujeito, o objeto, o realismo, a abstração, tudo isto. Aquilo é dizer, para que isso aconteça, a corrente de pensamento filosófica tinha que ser isto. Qual foi a corrente filosófica pensada? A metafísica. A metafísica é a filosofia fora, o conhecimento fora do além. Existe o primeiro problema da metafísica, que é do Aristóteles. Todo homem necessita ter conhecimento. Então, a partir daqui, baixamos numa vertente moral. Temos que organizar a empresa para depois elevar. Qual foi o lema? Se todo homem precisa de conhecimento, o ser humano é o motor da inovação, é o ser. Já é física. Sujeito. O gestor, que é o elemento principal, deve ter uma energia direcionada na vertente correta para que a empresa segue os parâmetros normais. Espaço-tempo negativo é quando aqui os decisores aplicam leis que não satisfazem a maioria. Por exemplo, não respeitam um pessoal da limpeza. Tem que respeitar. Aqui foi-se criado este material, que com o tempo também estará no mercado para verem a aplicação da física. Esse é um resumo. Vai ser publicado? Vai ser publicado, já está escrito, isso vai ser publicado em breve. Para as pessoas lerem, para verem que a física tem outra dimensão. Okay. E também os mais novos começarem a ter o gosto pela física e começarmos, por exemplo, a pensar nos cursos superiores de física, criar mais condições, porque... Durante a tua abordagem, falavas aqui também da aplicação da física no setor bancário. Como é que isso funciona? Exatamente. No setor bancário, aqui é uma boa nova. Certamente as pessoas já ouviram falar um pouco da física quântica. É óbvio que muitos detalhes que eu falo aqui da física quântica, muitos ouviam por alto física quântica, mas não tinham essa noção. Agora, no setor bancário é uma novidade. Aqui eu levanto um tema. A visão do físico perante o profissional de tesouraria no setor bancário. É um elemento que eu levanto. Vou levantar um problema. Muitas das vezes nós já fomos a uma agência bancária. Existe uma lei bancária, quando nós temos uma soma voltada, não é contada no balcão. Vamos para uma secção de tesouraria. Encontramos um tesoureiro com a máscara e as luvas. E dentro da secção de tesouraria há um cheiro horrível, que é do dinheiro. E muitas das vezes... Aqui para na verdade, essa secção é onde se conta efetivamente o dinheiro que nós depositamos no banco. Exatamente. Muitas vezes as pessoas vão e perguntam-se, vejam só, aquilo é para muito cheiro tosco, a pessoa usa mais, conta, depois sai. Mas pergunta-se, qual é o efeito futuro do técnico de tesouraria estando muito tempo exposto perante o dinheiro? Ou seja, quais são as consequências na saúde dessa pessoa daqui a X tempo? Muito bem, pessoal, foi então a nossa entrevista aqui, a nossa conversa com o Paulino Cunha. Ele que é pesquisador, é um físico e dedica-se todos os dias ao estudo da física como uma ciência que pode ser aplicada em vários ramos da vida social para então resolvermos problemas concretos e oferecemos aqui algumas soluções de caráter multidisciplinares a vários problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Paulino, queria te agradecer. Muito obrigado mais uma vez a ti e a equipa da Tecnoemprego por nos receberem aqui. Então não se esqueçam, subscrevam aqui o canal, compartilhem o vídeo aqui e assinem aqui o sino das notificações, ok? Tamo junto e até a próxima. Fomos!